Vamos colocar de pé. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Sim. Então tá bom. Vamos esperar chegar mais dois dos nossos amiguinhos que estão chegando. Rapidinho, rapidinho. Aí. Bom dia, Luquinhas. Bom dia, Larinha. Então vamos começar, vamos cantar o corinho em oração. Em oração eu vou falar com Jesus, com Jesus. Em oração eu vou falar. Jesus me ouve, eu sei. Em oração eu vou falar com Jesus, com Jesus. Em oração eu vou falar. Jesus me ouve, eu sei. Então vou chamar a irmã Leia para vir aqui à frente e fazer oração para a gente começar. Todo mundo de olhinho fechado. Senhor, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abençoa minha irmã, Senhor. Abençoa a tia Adriana e a tia Ney, Senhor. Abençoa o pastor, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa os que estão escutando o culto hoje, Senhor. Abençoa todos que estão viajando, Senhor. Cuide de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em oração eu já falei com Jesus, com Jesus. Em oração eu já falei. Jesus me ouviu, eu sei. Em oração eu já falei com Jesus, com Jesus. Em oração eu já falei. Jesus me ouviu, eu sei. Bom dia. Olha, eu senti saudade de vocês domingo passado, hein? Eu estava lá em casa pensando, como eu queria estar lá na escolinha, né? Mas estava assistindo, estava vendo, acompanhando um pouco vocês. Então, vamos aproveitar que vocês estão de pé. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio fica lá no Velho Testamento. No capítulo 28. A gente vai terminar o estudo da história que nós estamos, e aí nós vamos ter uma atividade aqui. Vocês estão vendo que a mesa aqui tem coisa gostosa, né? O que é, Luquinhas? Como que é, Luquinhas? É pergunta de resposta? E você está pronto? Sim. Preparado? Sim. Você prestou atenção na história? Sim. Você vai acertar todas as perguntas? Sim. Eu quero ver, hein, Luquinhas? Eu quero ver. Eu gosto muito de ver você participando das escolinhas, viu? Crescendo a cada dia em sabedoria, em graça, né? Aprendendo e crescendo com a palavra do nosso Deus. Então, vamos ler? Livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1. Vamos ver o que nos traz, o que nós aprendemos nessa escritura. Tá bom? Vamos ler todo mundo em voz alta? E será que, se ouvires a voz
do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Agora, olha só, a gente vai prestar bastante atenção, olha. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Nós vamos ficar com essa frase, trabalhar com essa frase desse versículo, tá bom? Ó, e será que, se ouvirdes, então primeiro a gente tem que ouvir. A gente não consegue guardar os mandamentos se a gente não conhecer os mandamentos. Então, o primeiro passo, nós precisamos conhecer os mandamentos do Senhor. Conhecer o que diz a palavra de Deus. E aí, depois que nós conhecemos, olha, se nós tivermos cuidado em guardar todos os mandamentos. Madriana, eu vou pegar todos esses mandamentos e vou deixar guardadinho. Para quê? Quem pode me falar? Como é que eu vou guardar e seguir o que está escrito nesse versículo? Como é que eu guardo os mandamentos? É deixar lá, eu só sei, eu conheço. Só colocar lá na gaveta, vou deixar no lugar mais especial. É só isso? Quem pode me falar? Eu acho que é você viver aqueles mandamentos. Ah, muito bonito, Davi. Exatamente isso. Como é que eu guardo os mandamentos do Senhor? Quando eu vivo, o que o irmão Davi colocou, guardar os mandamentos do Senhor é viver de acordo com o que diz os mandamentos do Senhor. Se a gente vem na nossa escolinha, se nós aprendemos todas as coisas, nós conhecemos a Bíblia, mas nós não vivemos de acordo ou nos esforçando para viver de acordo com o que diz a Bíblia, eu não estou guardando os mandamentos do Senhor. Porque guardar os mandamentos, deixem bem isso na memória de vocês. O que é guardar a palavra de Deus? O que o irmão Davi colocou. É procurar viver esses mandamentos. E isso só um povo especial pode fazer, né, irmã Adriana? Ninguém mais no mundo pode fazer, pode guardar os mandamentos do Senhor, se não for a própria noiva do Senhor Jesus Cristo, a esposa de Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos guardar isso, porque a obediência agrada a Deus. A obediência faz com que Deus se responsabilize por nós. E nós vamos concluir isso nessa história que nós vamos terminar hoje, né, Adriana? Então, ó, só mais uma vez para ficar bem frisado, ó. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, olha o que Deus faz. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Está vendo que a obediência compromete Deus conosco? Deus, ele se agrada tanto da obediência quando nós buscamos obedecer, mas não é um obedecer, nós vamos ver hoje que não é um obedecer. Eu obedeço porque eu tenho medo, obedeço porque se eu não obedecer o pastor vai falar, eu vou obedecer porque senão meu pai e minha mãe vai tirar alguma coisa de mim. Essa obediência não agrada a Deus. Sabe qual que é a obediência que agrada a Deus? Aquela que você obedece só para ver o Senhor Jesus Cristo feliz. Você obedece porque você ama tanto o Senhor que você não quer desagradar a Ele. Se nós olharmos lá no livro de Atos, ó, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 29, o apóstolo fala assim, olha, bem no finzinho do versículo 29, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Eu não posso obedecer a Deus só para poder agradar o pastor, só para agradar as professoras da escolinha, só para agradar o papai e a mamãe. Não, nós temos que obedecer a Deus porque nós amamos o Senhor. E isso, Deus se agrada tanto de nós que Ele fala assim, nada vai acontecer com esse povo, porque esse é o meu povo. Né? Então, olha, já que a gente tem essa promessa do Senhor e nós estamos aqui domingo de manhã porque nós amamos ao Senhor, vamos cantar, irmã Adriana? Bem alegre, eu quero ver se essas crianças entenderam o que nós falamos aqui, né? Então vamos cantar. Eu lembrei de um corinho, de um hino, né? Então vou pedir para os irmãos colocarem na tela o Bendito Serei para a gente cantar.
Vamos soltar a nossa voz ao Senhor. Não vamos nos esquecer, nós somos um povo especial. Nós somos um povo escolhido por Deus para ser a esposa de Jesus Cristo. Né? Então, a gente não vai chegar aqui na casa do Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouco na nossa história como que aquele povo agradou a Deus de forma que Deus falou, não, eu vou abençoar esse povo uma vez mais. Eu não vou deixar eu não vou deixar a minha promessa com esse povo, mesmo eles desobedecendo, mesmo eles fazendo tantas coisas. Mas vamos ver o que esse povo teve que fazer para voltar a ser abençoado por Deus. Tá bom? Então, eu quero ver vocês cantando com alegria, não desanimado, de jeito nenhum. Quero alegria, tá bom? Acho que nós vamos ter que cantar outra porque eles não estão conseguindo localizar lá na tela e eu acho que as crianças não sabem ele decor, né? Então vamos cantar o Bom Estarmos Aqui, tá? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu Santo nome, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, 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 venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, 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 venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nunca falte para nós. Nunca falte para nós. Vamos tirar a oferta? Jesus me faz feliz, muito me amou. A minha oferta de amor eu hoje dou.
uma moedinha. É para Jesus Cristo que nos abençoou. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Bom, então só para a gente terminar rapidinho, que história que a gente viu domingo passado? É sobre Neemias. Neemias. Então, quem é que foi Neemias, hein? O copeiro do rei. Tá, só que eu não vou ficar fazendo as perguntas agora, porque se eu começar a fazer as perguntas agora, eu vou atrapalhar a atividade. Então, o que é? As perguntas e respostas. E se eu começar a perguntar e vocês responderem aqui, o que vai acontecer no final? Vai ganhar pirulito. Mas se a gente responder tudo aqui, como é que faz? Não tem brincadeira. Então vamos só terminar. No domingo passado, a gente parou quando os muros já tinham sido construídos e só faltava ser colocadas as portas. Isso mesmo. Então, quando essas portas elas ficaram prontas, elas foram colocadas cada um no seu devido lugar, né? E Neemias, depois disso tudo concluído, o que ele fez? Ele nomeou pessoas para ficarem, cada um, guardando uma porta, para que não acontecesse de novo de alguém chegar ali e fazer toda aquela destruição que ele tinha encontrado quando ele foi ali antes da restauração dos muros de Jerusalém, né? Então, só queria falar para vocês uma coisa que passou e eu esqueci. Quando o rei autorizou Neemias a sair e ir para lá para reconstruir esses muros de Jerusalém, ele proveu madeira, ele deu as cartas, lembra que a gente viu? Só que, juntamente com isso, ele deu dinheiro. E esse dinheiro que ele não deu só para Neemias usar ali na obra, ele deu para que Neemias pudesse comer, pudesse, né, fazer alguma coisa ali para ele se manter enquanto ele estava ali. Né? Só que Neemias, ele não usou nem um pouquinho desse dinheiro para benefício dele sozinho. Ele preferiu ficar ali junto com os trabalhadores. Tá? Eu achei assim muito bonito isso e eu acabei esquecendo de falar no domingo passado. Tá? Então, ele poderia estar comendo em um lugar melhor, tomando um suco bem geladinho, né? Mas ele preferiu estar ali junto com aqueles que estavam trabalhando e comer o que eles comeram, beber o que eles beberam. Tá? Era só isso para poder terminar a história, para a gente começar a atividade de hoje. Tá bom? Agora, o Lucas disse que ele estava preparado, hein, Lucas? Hã? Você me falou que você estava preparado para todas as respostas e nós vamos começar com os dois pequeninos. A nossa atividade... eu estou sentindo falta de alguém, né? Mas acho que sou eu, né? Acho que é porque eu fiquei domingo passado sem... vir, aí eu estou sentindo parece que está faltando alguma coisa, mas acho que é impressão minha, né? Bom, então vamos lá. Hoje nós temos prêmio. Ninguém acho que está dormindo, deixa. Então, nós vamos fazer o seguinte, já que ninguém ali, parece que tem gente dormindo, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão ganhar prêmio hoje. Cada resposta de vocês vale um prêmio. Então, vocês vão pegar o que está ali na mesa. Tia, eu vou responder. Vocês estão escutando alguém? Vocês estão escutando alguma coisa? Deixa para lá, acho que sou eu que estou ouvindo. Tem alguma coisinha aqui na igreja. Nós precisamos falar para o pastor, né? Qual que é o prêmio? Ué,
Peraí. Espera um pouquinho. Olha como o prêmio acorda as pessoas, né? Foi só falar em prêmio, quem estava dormindo lá atrás. Ô tia, Ô, irmão Floriano, é assim? Aí no fundo também acontece assim? ô tia. Se tiver prêmio, vocês acordam? É porque, olha aqui, irmão Floriano. Tá feia. Você viu que foi só falar em prêmio o pessoal que acordou? Ô tia, eu não tava dormindo, tia. Não? Eu tava contando a história de Neemias pro meu avô. Ah, peraí. Quem que tá aí? É meu avô. Sou eu, Tiane. O seu vô. É meu avô. Gente, nós temos gente diferente hoje. Vocês lembram do meu avô? É o vozinho que tá aqui É o avô hoje. pequeno. É o vô pequeno que tá aqui hoje? Ah, então vamos chamar, né? Já que é o vô pequeno. Eu preciso me conter aqui. Ô tia, Oi. me chama primeiro que eu vou ajudar a chamar o avô pequeno. É você que vai chamar? Então tá bom. Ô Lucas, ô Rayane, você me ajuda? Hoje vai ser só a Esther. Quem tá aí hoje, a Eva não veio hoje, hein? Eu tava com saudade dela, mas ela não veio. Você me ajuda a chamar a Esther? Vamos acordar? Então levanta um pouquinho pra gente chamar a Esther. Vai ter uma pergunta só pra você, hein? Vai lá, fala um bom dia bem alegre, bem gostoso pra Esther, tá bom? Bom dia, Esther. Ô, gente, mas precisa dar reforço, não, gente? Vocês não tomaram café da manhã, não? Mas será que essas Então vamos lá, hein? crianças não Ó, tomaram café? olha aqui. Eu vou só marcar, hein? E todo mundo fala, no 3. Bom dia, Esther. Ah, melhorou, Bom né? dia! Nosso coral aqui falando um bom dia bem gostoso pra você, viu, Esther? Pois é, tia. Ô, Tudo bem tia, com você, Esther? Tudo bem, mas eu tava com saudade, viu? Eu também tava com saudade, viu, Vê se Esther? não falta mais. É, né? Mas foi só dessa vez que houve necessidade, viu? Tá Mas bom. eu já estou prontinha para estar aqui para a gente trabalhar um pouco mais e aprender um pouco mais desse Deus, né? A gente estava conversando aqui no livro que nós lemos lá em Deuteronômio, falando que nós precisamos ouvir para conhecer e depois guardar os mandamentos do Senhor, né? E por isso nós estamos aqui para ouvir e a gente guardar. E Davi falou assim, sabe o que é guardar? É viver. Se a gente não viver, eu não estou guardando os mandamentos, né? Então, olha, sem perder tempo, vamos falar um bom dia bem gostoso para o vô pequeno? O vô pequeno Vamos tá lá? muito É você que ansioso. chama então, Esther? Não, todo mundo junto. Então vamos lá. 1, 2, 3. Bom dia, vô pequeno. Bom dia! Ah, ô vô, tava com saudade, viu, vô? Demorou muito de vir aqui falar um pouco com a gente, hein? Oxe, eu também tava com uma saudade. Tava, né, vô? Saudade Também. brava. Vô, então nós vamos fazer o seguinte, vô. Você vai segurar então, já que a gente tem uma visita tão ilustre aqui como o senhor hoje, você vai ficar observando. Você conhece a história de Neemias, vô? Eu contei pra ele, tia. Você já contou? Minha neta Contei. já contou. Olha que bonito. Quem aqui faz igual a Esther? Chega em casa e conta o que aprendeu para os pais. Quem conta? Olha, muito bem, é uma boa ideia, viu? Ô, tia. E aí, você pode não só contar para o pai, você pode contar para o amigo na escola, para o vizinho, para as crianças ali que você brinca. Compartilhe. Essa palavra, ela não foi vivida por alguém, porque essa palavra que nós estamos ouvindo, crianças, ela foi vivida por pessoas como nós. Não foi anjos que desceram do céu e viveram essa palavra qual nós estamos aprendendo. Foram pessoas como nós, pessoas que ficavam doentes, que sentiam dores, pessoas que tinham problema, que tinham que acordar cedo para trabalhar. Eram pessoas que tinham a mesma vida que nós temos. E Deus, através dessas pessoas, mostrou a palavra dele, né? Agora é a nossa vez. Ô, professora, Oi. tem um nome esse curto. Oi? Esse curto que a gente faz em casa. É? É o curto doméstico. O curto tem o nome? Tem. Mas curto não é uma coisa que você leva um choque, hein, Adriana? Hein? Esse curto é longo. tia. Ah, então como que chama, avô? É um curto doméstico. Ah, o curto doméstico. Ô, tia, Oi. eu contei toda a história pro meu avô. Ele até falou que eu sou tagarela. Então, olha, ainda bem que você é tagarela, né, Esther? Mas você não pode tagarelar aqui no olha, a culto. professora engoliu uma vitrola, essa menina. É, né? Bom, mas esse lado de tagarelar dela é muito bom, viu, vô? Agora, Verdade, na escola, aí não pode tagarelar, tem que segurar a língua aí. Tem que colocar só o ouvido, ligar só o ouvido. A Coitada boca... das professoras da escola. Coitada, né? Tá se escondendo, né, Esther?
Bom, então vamos lá, sem a gente perder tempo. Vocês estão preparados aí? Esté e Vô, vocês estão preparados? Muito bem, então eu quero ver quem foi a criança que mais prestou atenção nessa história, porque depois nós vamos encerrar o que nós aprendemos. O que é importante a gente pensar nessa história e o que nós devemos guardar com essa história. Porque a palavra de Deus não é simplesmente para a gente conhecer, como um livro de histórias, de contos de fadas. Não, elas são histórias reais que nos levam mais perto de Deus. Então, nós estamos aqui para conhecermos e depois guardarmos o que nós estamos aprendendo, né? Mas para ficar gostoso o nosso aprendizado, Vô, nós vamos ter cada resposta. As crianças vão pegar um pirulito. Ô, professora. Ô, Vô, escuta aqui, Vô. Oi. Esse não é aquele pirulito que gruda nas dentaduras, não, né? Não, não é não, Vô. Não se preocupa não, tá bom, Vô? Ele não vai grudar na dentadura. Ô, Vô, ele é um pirulito de coração, uma delícia. Nossa, Vô, fiquei com uma vontade de chupar em casa. Quase que eu chupo em casa e não trago, viu, Vô? Mas, Coisa feia. como domingo passado eu já não vim, se eu fizesse isso, ia ficar muito feia, né? Ia ficar, né, Vô? Para me redimir, que domingo passado eu não vim, Vô. Então, ó, dentro desse pirulito, Vô, ou fora desse pirulito, tem uma pergunta. E nós vamos fazer o seguinte. Para essa pergunta, todos devem estar com a Bíblia na mão. Hoje nós vamos aprender a utilizar a Bíblia. Muito bom. Oba! Nós não vamos simplesmente responder, não. Em cada pergunta tem uma referência bíblica, onde nós vamos encontrar essa resposta, tá bom? Então, enquanto vocês abram a Bíblia, já deixem aí com marcador no livro de Neemias. O livro de Neemias é o 16º livro. 16º é que número, Vô? Você sabe, Vô? Ah, é o 16. Ah, bom. Então tá bom. Eu achei que você não soubesse, viu, Vô? Não, É o 16º livro da Bíblia. Eu estudei até a quarta série. Ah, você estudou até a quarta série? Quarta, então você sabe muito, hein, Vô? Um pouquinho. Tem muita coisa para ensinar para nós. E nós vamos na nossa primeira pergunta. Eu vou chamar o Lucas aqui. É o Lucas que vai abrir, porque ele estava muito animado. Lucas, vai lá, procura o número 1. Número 1. Está bem no comecinho, na primeira fileira. Achou? Então vem aqui. Pega lá seu número. Pode. Opa, peraí, você está deixando o prêmio, moço. Segura aí. Aí tem uma pergunta. E o Lucas, como o Lucas ainda não aprendeu a ler ainda, né, Lucas? Ainda está pequeno, está aprendendo agora. A gente vai ler. E aí, nós vamos ler para o Luquinhas. Ó, a pergunta do Luquinhas, prestem atenção todo mundo, é o seguinte. Qual o nome do homem que reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém? Isso é fácil, Opa, né? não fácil pode por responder, demais. hein? Como que era o nome dele, Lucas? Você acerta por demais, hein? Deus. Ai, meu Deus. Quem é o nome do... não pode soprar, por isso que a gente tem que estar atento. Porque senão a gente vem na casa do Senhor e a gente não aprende. Você já sabe? Ah, você é esperto. O quê? Neemias. Fala mais alto. Neemias. A resposta dele está, irmã Adriana? Exata. Muito bem. Toca aqui, Luquinhas. Muito bem, Luquinhas. Palmas para ele. Palmas para o Luquinhas. Muito bem. Pergunta Olha, parabéns. feita e resposta muito bem precisa, hein, Lucas? Já ganhou um, hein, Lucas? Ó, que tem um monte mais aqui, hein? Vamos lá. Então, nós vamos aprender com Neemias. Neemias, ele foi uma pessoa como um jovem, como um homem como qualquer um de nós. Só que Neemias, atenção, vamos lá. Neemias, ele foi um homem. Agora, ele foi qualquer homem? Não. Ele foi um homem que nos seus dias foi escolhido para que o próprio Deus pudesse mostrar a sua palavra e deixar essa palavra para nós. Então, vamos entender que essas histórias são vividas por pessoas, crianças como nós, que têm sentimentos, que têm problemas, que têm dores, mas olha, quando essas pessoas entregaram a sua vida para o Senhor, olha o que Deus fez com eles. E a Bíblia nos diz, quem vai completar comigo? Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e eternamente. E se a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, então o mesmo Deus que trabalhou na vida de Neemias é o mesmo Deus que trabalha conosco exatamente agora. Deus está comprometido conosco, desde que nós tenhamos a mesma vida que Neemias teve. Tá bom? Então vamos
prestar bastante atenção, porque para Deus usar uma pessoa, essa pessoa tem que estar de acordo com a sua palavra. E eu não posso descartar uma parte dessa Bíblia, não. É toda a palavra. Vocês viram que nós vimos em Deuteronômio? Todos os mandamentos. Não é aquele que a gente consegue. Todos os mandamentos. Tá bom? Vamos lá? Ô, Rayane, vem aqui. Agora é sua vez, Rayane. Vem cá. Vem aqui. Vamos lá, Sua vez. Renato. Você está preparada, Rayane? Tá? Tá preparada? Tô. Muito preparada? Você sabe a história? O personagem que você lembra o nome do personagem que o Lucas falou? O nome dele? Você lembra? Eu vou começar e você termina, tá? Não lembrou? Nós estamos aprendendo com Neemias. Agora me fala uma coisa, irmã Adriana, pega as figuras dela. Olha essas duas figuras que a irmã Adriana vai mostrar para você, tá bom? Presta bastante atenção. Opa! O que a gente tem ali, irmã Rayane? São duas menininhas, não é? Olha, como que tá essa daqui? Triste. Tá o quê? Fala mais alto. Fala mais alto agora no microfone. Triste. Ah, e ela tá triste. E essa daqui, ela tá o quê? Alegre. Alegre. Muito bem. Então eu tenho uma menininha triste e uma menininha alegre. Olha, oi, Rayane, vem cá. Deixa eu sentar aqui, ó, que eu tô ficando velha, viu? Rayane, me responde uma coisa. Senta aqui comigo. Qual das duas você gostaria de ter amizade? Com a menininha com a carinha triste ou com a menininha alegre? Com a menininha alegre. Com a menininha? Com a menininha alegre. Ai, com a menininha alegre. Vocês concordam com a Rayane? Claro, né, tia? Não é bom a gente ficar perto de gente triste, não? Ah, mas ruim por demais. Não? Quando alguém está triste, hein, Rayane? Você gosta de ficar perto de alguém triste? Não? Exatamente isso. Olha só. Nós vamos ver que quando a gente está triste, inclusive a gente tem até um corinho. A gente faz o quê? Ora. E quando a gente ora, o que acontece? A tristeza vai embora. Pois é, nós vamos ver exatamente, irmã Rayane, que Neemias, quando ele ficou triste, ele orou e Deus colocou dentro dele uma alegria muito grande. E você está certinha, é muito bom a gente ficar perto de gente alegre. Porque se a gente só viver triste, reclamando e triste, Deus, ele não vai se agradar. Ah, não vai Deus, ele é igual a gente, ele quer ser amigo de pessoas alegres, né? De pessoas animadas, de pessoas que amem a palavra dele. É dessa forma. Então, olha só, nós vamos aprender a viver o quê, Rayane? Triste ou alegre? Alegre. Alegre, para que Deus possa se agradar, né? Muito bem, irmã Rayane. Então, ó, vamos bater palma para a Rayane. Parabéns, parabéns. E esse daqui é o presente da Rayane. Muito bem, Rayane. Agora, presta atenção que tem mais, hein, Rayane? Presta atenção nas perguntas. Bom, então, olha só. Neemias era uma pessoa que é alegre. Tanto que, eu vou só fazer essa observação, porque não está aqui nas respostas. Quando Neemias, ele vivia tão alegre, Esté e Vô, que quando ele chegou um dia na presença do rei, o rei logo percebeu que tinha alguma coisa com Neemias. De cara, Quando Neemias chegou para servir o rei olhou para ele e perguntou: por que você está triste? Você não está doente? Não comeu giló? Sabe por quê? Todas as vezes que Neemias se apresentava diante do rei, ele não se apresentava com tristeza. Ele se apresentava com alegria. Olha só, como que nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus? Com alegria, sabendo que Ele resolve todas as coisas por nós. É um bom exemplo para a gente seguir. Viver alegre. Não importa os problemas, viva alegre. Porque Deus honra isso, tá bom? Então vamos lá? A irmã Joélia, vamos lá, bem rapidinho. Traga a sua Bíblia. Você vai pegar a pergunta de número 2.
Qual será, Ivo? Preste atenção, hein? Onde Neemias estava morando quando recebeu a notícia que sua cidade estava destruída e o que ele fazia lá. Então, a referência bíblica está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, você sabe a resposta? A pergunta é, onde Neemias estava quando ele recebeu? Vamos lá, está no livro de Neemias, no capítulo 1 e versículo 1. Vamos lá? A irmã vai ler bem rapidinho. Leia todo o versículo. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e os sucedeu no mês Quisleu, no ano 20º, estando em Suzão, a fortaleza. Onde ele estava? Suzã. No lugar chamado Suzã. Em que parte de Suzã Neemias estava? Fortaleza. Onde ele morava? Fortaleza. Hã? Fortaleza. A Suzã era uma fortaleza. Mas em que parte da cidade Neemias vivia? Em que lugar? Opa! Ô, Esté, você lembra, Esté? Ele morava no Castelo do Rei. Ah, Castelo, muito bem. Ele vivia lá no Palácio do Rei, gente. Ele era o quê? O que ele fazia Copeiro. lá? Ele era o copeiro. Então, ele morava lá no palácio. Vocês acham que quem morava no palácio tinha uma vida ruim? Não. Hã? Não. Ainda mais sendo alguém da maior confiança do rei? Como vocês acham que Neemias vivia? Ele comia do melhor, ele bebia do melhor. Ele era aquela pessoa que tinha acesso ao rei. Ele conversava, ele experimentava as coisas antes do rei comer. Olha a confiança. E que lugar que Neemias estava? Ele vivia bem, tranquilo, né? Então, olha, Neemias vivia lá no palácio do rei, porque ele era copeiro. Muito bem, certa a tua resposta, querida. Pergunta de número 3, vamos à irmã Analeia. Rapidinho, irmã Analeia, pergunta de número 3. O tempo passa muito rápido. Pergunta de número 3. Você vai ler a pergunta. Se você souber a resposta, você dá a resposta. Nós vamos lá, todo mundo, no livro, na referência que está na frente da pergunta, tá bom? Então vamos lá, bem rapidinho. O que Neemias fez quando soube da notícia? Então, e aí? Ele vivia lá no palácio do rei, bem tranquilo, homem da confiança do rei. Aí ele recebeu a visita de uns de seus irmãos com o povo lá de Jerusalém, dizendo, olha, quando ele viu o irmão dele com o povo, ele perguntou, olha, como que está o pessoal lá? Aí o irmão dele falou, olha, aqueles que sobreviveram, aqueles que voltaram do cativeiro, eles estão em situação de miséria. O que ele fez, irmã Leia? Ele ficou triste porque ele morava lá antes de ser o copeiro do rei e descobriu que a cidade dele estava destruída. Não preciso bater palmas aí, gente. Pode bater palmas com a resposta Parabéns. dessa. Muito bom. Vamos ler qual é a referência bíblica que confirma a tua resposta? Neemias no versículo 4. Então vamos ler o que está escrito lá no versículo 4 de Neemias. A irmã respondeu que ele ficou triste, porque ele se lembrou que ali, naquele lugar, havia a sua família. Havia pessoas da sua família lá. Vamos lá? Leia o versículo 4, irmã Leia. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, qual foi a atitude de Neemias? Ele se entristeceu por lembrar do seu povo. E o que ele fez, então? Orou e jejuou a Deus por alguns dias. Ele não simplesmente foi lá, irmã Leia, e orou e falou assim, Senhor, faz alguma coisa.
Neemias, ele ficou orando e jejuando, Esther, insistindo até que Deus falasse com ele. Ele ficou ali orando, jejuando, até que Deus colocasse algo em seu coração. Tá bom? Eu não vou continuar, senão a gente vai para a próxima pergunta. Muito bem, irmã Leia. Nós vamos para a irmã Lara bem rapidinho. Irmã Lara, na pergunta de número 4. Ó, vamos vendo, porque essa história tem muita coisa, ela é muito rica, tem muita coisa. Olha só. Neemias, um homem alegre, ele só se apresentava diante do rei com alegria. Será que era porque Neemias não tinha problemas? Não, é porque ele queria agradar o rei. Soubesse que se ele fosse triste, o rei, será que o rei também ia ficar feliz? Com um homem que ele gostava tanto, da sua confiança viver? De Triste? certo que não. De certo que não, né, vó? Não. Então Neemias, ele sempre se apresentava diante do rei com alegria. Mesmo que ele estivesse com problemas, mesmo que ele estivesse com dificuldades, mesmo que ele estivesse doente, ele apresentava diante do rei sempre com alegria, né? E quando ele teve alguma necessidade, o que ele fez? Foi lá reclamar? Olha, vou lá no rei, vou chorar lá diante do rei, vou reclamar. Nem se revoltou, né? Nem se revoltou, viu, vô? Ele foi orar e jejuar até que Deus desse uma resposta para ele do que fazer. É dessa forma que nós temos que viver, hein? Vamos lá, pergunta de número 4. Como Neemias orou a Deus quando soube o que estava acontecendo com o seu povo? E aí? Você sabe a resposta? Ele chegou lá e dobrou o joelho e falou assim: Senhor, por que o Senhor deixa fazer isso com o meu povo, Senhor? Por que o Senhor está questionando Deus? Será que foi assim? Neemias, ele orou todos os dias e ele pediu para Deus ajudar ele, ao povo dele também. Vamos lá, todo mundo está preparado? Livro de Neemias aberto. Qual é o capítulo e versículo, irmã? 1 e o 5. Capítulo 1, versículo 5. Todo mundo encontrando? Versículo 5. Vamos lá, Gabriel? Versículo 5, a irmã vai ler em voz alta, nós vamos ver como Neemias orava ao Senhor. Será que ele chegava lá e ficava 2 minutos, falava assim: Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Aí levantava e saía. Será que era assim que ele fazia? Acho que não. Vamos ver? Porque para Deus ter usado Neemias, Neemias estava de acordo, agradando a Deus. Vamos ver. Lê em voz alta, irmã. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Continua no 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Olha só, olha como que Neemias se apresentou diante do Senhor. Ele foi e falou assim: Senhor meu, Deus meu. Aí ele vai e reconhece quem ele é. Ele não chegou lá dizendo: Senhor, olha, eu estou aqui na casa do rei, sou o copeiro do rei, e agora o Senhor está deixando o meu povo lá naquela condição? Ele reconheceu quem ele era. Olha no finalzinho o que ele diz. Faço confissão pelos meus pecados, pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Mesmo que ele amava a Deus, mesmo que ele fazia o melhor que ele podia para Deus, mas ele se lembrou que eles só estavam naquela condição porque eles tinham deixado a palavra de Deus. Lembra quando eu contei domingo passado que ele se apresentou diante de Deus em oração e ele fez oração pedindo perdão pelos pecados dele e do povo, porque eles tinham deixado os mandamentos de Deus, eles tinham esquecido como era servir o Deus verdadeiro? Então, a primeira coisa que Neemias fez: Senhor, perdoa-nos. Eu sou um pecador, eu e a casa do meu pai. Ele não foi lá diante de Deus dizendo quem ele era, que ele era uma pessoa importante. Não,
ele se apresentou com humildade, reconhecendo quem ele era. Tá bom? Muito bem, palmas para a irmã ali. Quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente consulta. Parabéns. Muito bem, viu? Pegou o seu... Agora nós vamos para a pergunta de número 5, irmão Davi, vamos lá? A gente não vai conseguir terminar hoje. É porque essa história é uma história muito rica e nós precisamos aproveitar. Porque senão como é que nós vamos guardar o mandamento do Senhor se nós não conhecemos? Tá bom? Vamos lá, pergunta de número 5, todo mundo com a Bíblia aberta. Eu quero todo mundo participando. A gente só aprende quando a gente participa, crianças. Nós não estamos aqui para ser ouvintes. Nós estamos na casa do Senhor porque nós somos participantes. Tá bom? Então vamos lá, irmão Davi. Pergunta e depois da pergunta, a referência, a resposta e depois a referência bíblica para a gente realmente conferir se nós estamos aprendendo corretamente de acordo com a palavra. Vamos lá. Quantos dias Neemias ficou em Jerusalém sem falar nada do seu plano para ninguém? Ixi, olha só, ele chegou lá e quando ele chegou, ele não saiu batendo com a língua e falando para todo mundo o que ele ia fazer. Olha, vamos reconstruir. Não, ele chegou em silêncio e ficou ali em Jerusalém por um tempo. Quantos dias? Lembra? Se não lembrar, não tem problema, gente. Qual a referência bíblica para nós procurarmos? Tá aí, no vermelho, aqui, ó. Essa vermelha é a referência bíblica. Ó. NE é Neemias, é a abreviação que fica aí nesse índice do livro. Neemias, no capítulo... Você tem que falar no microfone, para todo mundo ouvir. 2:11. 2:11, todo mundo, vamos lá. Capítulo 2, versículo 11. Vamos ver quantos dias Neemias ficou ali em silêncio até que ele falasse para o povo o que Deus tinha colocado em seu coração. E cheguei a Jerusalém e estive ali em 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Até em silêncio, observando e orando, até que ele chamou as pessoas e falou o que Deus tinha colocado em seu coração. Então ele chegou para os homens e falou: olha, vamos reconstruir essa cidade. Olha, lá quando eu recebi a notícia, aí ele contou, quando eu recebi a notícia, eu fiquei triste, mas aí eu orei e o Senhor colocou em meu coração. E eu falei com o rei me liberou, me deu madeira, me deu dinheiro, me deu tudo o que nós precisávamos para que nós pudéssemos reconstruir os muros de Jerusalém. Né? Então ele ficou ali 3 dias Só sondando, orando, né? só sondando ali, né, vô? Só observando onde que estava, como que estava a cidade, as condições, e esperando Deus mostrar para ele como realizar esse trabalho. Né? Muito bem, palmas para o irmão Davi. Ficou 3 dias ali. Parabéns. Esperando a resposta do Senhor. Pergunta de número 6, irmão Gabriel. Vamos lá, bem rapidinho. Primeiro a pergunta, se você já souber a resposta, dê a resposta, mas dê a referência para que nós possamos ler também juntos. Quais as principais dificuldades que Neemias enfrentou enquanto construía os muros de Jerusalém? E aí? Quais as primeiras dificuldades que eles tiveram ali? Então, quando Neemias falou para ele, olha, vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir os muros, falou o que Deus tinha feito, que eles já tinham materiais, tinha madeira, tinha dinheiro, porque o rei tinha apoiado ele e tudo mais. Será que a gente não tem dificuldade? Será que foi tudo bem mesmo? Eles construíram ali o muro e nada aconteceu com ele, eles não precisaram de nada, eles já tinham sofrido muito. Então, não tinha mais por que continuar sofrendo, já que Deus tinha levantado um homem para isso. Será que as coisas são tão fáceis, hein, Esther? Ai, de certo que não. De certo que não, né, vô? Hein, vô, na sua longa experiência aí, você acha que as coisas são fáceis? Ah, professora, são não. Será que é só porque Deus está com a gente, tudo vai ser fácil? Vamos ver um pouquinho? Qual a referência bíblica aí, irmão Gabriel? Neemias 2:19. Neemias, no capítulo 2, no versículo 19. Vamos lá. Todo mundo encontrou? Todo mundo lendo. O que ouvindo samba...
Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezamos e disseram que isso que fazer. Quereis rebelar-vos contra o rei. Então, olha, quais foram as primeiras dificuldades? Quando eles começaram a construir, a decidir, eles nem começaram, quando eles decidiram a construção, que isso caiu no ouvido do povo. O que começou a acontecer com eles? Eles foram zombados e o quê? Tem duas palavrinhas aí. Desprezaram. Fala no microfone. E desprezaram. Eles foram zombados e desprezados. Madriana, o que é ser zombado? É quando as pessoas dão risada daquilo que a gente está fazendo, né? A gente fala tirar sarro, rir, né? Não concorda, faz brincadeira enquanto a gente está fazendo coisa séria, né? Prestem atenção. Quando nós vamos realizar algo para Deus, a primeira coisa que nós vamos ouvir é os outros rirem da gente. Quando isso acontecer com vocês, saibam que isso aconteceu há muitos anos atrás com um homem chamado Neemias. Mas nós vamos ver o que Neemias fez. Diante dessa zombaria, diante do desprezo, ele não ficou ali, olha, todo mundo ficou amigo dele igual era lá no rei, quando ele estava lá no palácio do rei. Quando ele estava lá no palácio do rei, ele não tinha inimigo, não. Mas quando ele resolveu fazer a obra do Senhor, aí a coisa começou a apertar. Pessoas começaram a desprezar ele, até falar coisas que ele não fez. Nós vamos ver já esse ponto. Ele cutucou o vespeiro. Foi, né, vô? Exatamente isso. Aí aquilo começou a ter problemas. As primeiras dificuldades que eles tiveram, eles foram zombados, eles foram desprezados. Muito bom. Boa leitura, irmão Gabriel. Deus abençoe a sua pergunta. Vamos bater palma para o irmão Gabriel. Parabéns. Nós precisamos ler mais a Bíblia, hein? Todas as histórias nós vamos procurar fazer isso, porque nós não estamos inventando historinhas, contos de fadas. Nós estamos aprendendo histórias reais, obras feitas por Deus através de pessoas. Naqueles dias foi Neemias e agora somos nós, tá bom? Nós vamos. Ô Eva, só pra gente fechar. A Eva faltou. Eva fartou, tia. A Eva fartou, né, vô? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para Esté agora, tá bom? Beleza. Ô Esté, presta atenção. Se você não souber, nós temos a referência bíblica pra gente pesquisar, tá bom? Olha, você me capricha, hein? Quando nós não sabemos algo, nós vamos à palavra de Deus, tá bom? Sempre. Olha só, Esté, em todas as dificuldades, qual a atitude de Neemias? Epa, essa é boa, hein? Essa é boa, tia. Toda vez que eles tinham dificuldade. Bíblia aberta, nós vamos encerrar com essa pergunta. Em todas as dificuldades, qual a atitude de Neemias? O que Neemias fazia diante dessas dificuldades? Pessoas zombando dele, desprezando, falando. O que ele fazia, Esté? Ele jejuava e orava, tia. Será que Esté está certo? Vamos abrir o livro Eita, orgulho. Neemias, no capítulo 4, versículo 4. Vamos lá, todo mundo com a Bíblia aberta, nós vamos encerrar agora. Olha o que Neemias fazia. Ele não ia lá e quando via que o povo estava desprezando, ele reunia um grupo de pessoas e ficava... Porque aquele povo está se levando contra Deus. E vamos lá, vamos... Não. Olha só, vamos lá? Olha a atitude de Neemias. 4. Ouve. Todo mundo? Bíblia aberta, leitura da Bíblia. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. O que ele fazia? Ele orava.
Ele não ficava reclamando, ele não ficava murmurando, ele não ficava falando mal de ninguém, ele não ficava ali em grupinhos, ele não se afastava de Deus. Todas as vezes que nós temos dificuldades, nós temos que fazer o quê? Orar. Oração. Porque na oração nós encontramos resposta para todas as coisas. Vamos levantar? Domingo que vem a gente continua com as nossas perguntas e respostas, ok? Vamos orar, agradecendo a Deus, porque Deus está nos dando a oportunidade de aprender e crescer com a palavra dele. Eita, coisa boa. O irmão Gabriel gostaria de orar, então vamos lá. Vô, Oi. não nos deixe, hein? Tava com muita saudade. Domingo eu volto. Domingo você volta, Eu vô? volto. Então, ó, até domingo, vô. Aí você me segura esse pirulito, hein? Senhor meu Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por nós. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. O Senhor nos ajude, ó Pai. Senhor, neste culto que nós teremos agora, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor proteja, ó Pai, todos, ó Pai, que irão para casa. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe.